Shalom, meus queridos amigos e irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. E nós estamos agora fazendo dessa forma orações pela manhã. Era para fazer à tarde, mas problema sério com a internet para mim, não houve condições, né? Mas queremos fazer, de preferência, 3 orações diárias, como fez o profeta Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Era pela manhã, na hora nona, que é conhecido como às 3 horas da tarde, né? Às 15 horas, e à noite, ok? O Brasil e o mundo precisa de oração. Então nós precisamos pegar os grandes exemplos de oração dentro da Escritura e nos curvarmos diante do Criador. Ok? Aquele que pode ajoelhar, se ajoelha. Aquele que não pode, pode orar sentado, em pé, não há problema algum. Porque a reverência principal é do espírito e da consciência. Temos que estar com o espírito e a nossa consciência reverenciados diante do Criador. Ok? Então, eu quero mostrar para vocês aqui, primeiro, um grande exemplo da oração e da resposta divina. Tá? O primeiro grande exemplo é do profeta Elias. O profeta Elias, ele estava fugindo constantemente de Jezabel, que era uma mulher muito pornográfica, suja, era pornográfica mesmo, suja, adúltera, mulher má, uma mulher terrível, sanguinária, e matou muitos profetas. Ela lançou uma perseguição tremenda contra os profetas de Israel, e ela inundou Israel com profetas de Baal, trouxe a crença, certo, de Baal para dentro de Israel, porque o rei Acabe se concomunou com ela, né, se juntou com ela, porque era uma mulher atraente, uma mulher bonita, chamativa, e o homem, infelizmente, né, as pessoas, infelizmente, quando vai escolher alguém para se unir, infelizmente, comete muito erro. Muitas pessoas, não estou falando todas, né? Mas muitas pessoas, porque olham apenas o aspecto externo. E esse é um grande mal. Esse é um grande mal. Vocês estão lembrados daquela passagem em que Abraão mandou um servo dele ir buscar uma esposa para o seu filho. O filho nem tinha visto a mulher. Ia receber a esposa sem nem conhecê-la, ia conhecer na hora, no ato do casamento. Vocês estão lembrados? Por quê? Porque ele escolhe a pessoa pelo caráter e não pelo corpo, né? Pelos detalhes do corpo. Infelizmente, hoje, grande parte, não vou dizer que é a maioria, não vou dizer que é a minoria, sei lá, grande parte procura escolher dessa forma. E não é isso que o Criador quer. Nós temos que escolher as pessoas de um grande valor espiritual para que a gente construa uma vida baseada em todos os alicerces, principalmente no alicerce espiritual, porque a nossa meta é a eternidade junto com o Criador. Nós não estamos aqui por estar simplesmente, temos uma missão cada um e temos que fazer tudo aquilo que o Criador nos determina. Então é importante que tudo que formos escolher, inclusive o nosso parceiro ou parceira, o cônjuge, né, tem que ser bem escolhido e tem que ser escolhido de acordo com as regras do próprio Criador que estão na sua Escritura. Quando você faz isso, com certeza, você escolhe de acordo com o que o Criador quer, e o Criador não quer nada de ruim para nós, que é o melhor. Infelizmente, nós vemos aí muitos casamentos não irem para frente, não dar certo, por falta, exatamente, de espiritualidade. Que as pessoas que eu falei escolhem muitas vezes, estou falando porque muitos amigos cansavam de falar essas coisas para mim, sabe? E eu falava, mas não escolha desse jeito, rapaz. Uma pessoa certa para casar é bem diferente que um namorico aqui e outro ali. É muito diferente. Tá bom? Então, nós temos que fazer tudo à base de oração. Você vai procurar um emprego, ore antes de ir. Quando você conseguir um emprego, ore para que o Criador te proteja, te abençoe naquele lugar.
O profeta Elias, ele achou que ele estava sozinho em todo Israel. Ele achava que não tinha escapatória, né? Mas tinha Obadias, que era o chefe do palácio do rei Acabe, né? E Obadias, ele escondeu 100 profetas. Olha quantos profetas tinham, nós conhecemos alguns, né? Existiam muitos profetas, todos eles escreveram muitas coisas, viu? Existem muitos escritos ainda perdidos que precisam ser achados, né? E ele escondeu 100 profetas, 50 em cada caverna, foram 2 cavernas, e ele deu pão, deu alimento, deu água, né, para eles, sustentou eles lá. Por quê? Porque a rainha Jezabel estava mandando prender e matava os profetas. Ela estava matando constantemente. Israel estava passando por um ano de seca total, não tinha mais nada, nem a grama crescia. E o rei Acabe, então, chamou Obadias: vamos andar por aí, vamos sair por aí para ver se acha capim, certo? Alguma fonte, né? Para esses animais, os cavalos, o gado, né? Comerem e beberem, porque senão eles vão morrer, certo? E o profeta Elias recebeu uma ordem do Criador. O Criador, né? Depois de um longo tempo, no primeira Reis, capítulo 18, viu? Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio ao profeta Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois eu enviarei chuva sobre a terra. Então Deus mandou o profeta dizer que ia ter chuva. Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Obadias era um homem fiel ao Criador, né? Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Eterno, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma. Ele lhes forneceu água e comida. Certa vez Acabe disse a Obadias: vamos todos às fontes e vales do país, talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será necessário matar alguns deles. De modo que dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra direção. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. Aí é que bateu o medo de Acabe, de Obadias, chegar na presença de Acabe e falar: olha, todo mundo está procurando Elias para todo lado. Agora eu vou lá e eu vou dizer para Acabe: Elias está aqui. Capaz até de achar que eu estou mentindo, né? Mas ele foi, falou para Acabe, e o profeta Elias chegou até Acabe. Aliás, Acabe foi até o profeta Elias, né? E Elias deu a mensagem do Criador para ele. Mas Elias falou: eu sou o único profeta em Israel, só eu sobrei. Aí então, o rei Acabe ficou preocupado, né? Preocupado, que o profeta Elias era muito temido. O profeta Elias então disse para ele: vai e reúna todo o povo. E Acabe ainda perguntou para Elias: você é o perturbador de Israel? Olha que coisa. Um homem que falava da palavra do Criador, para você ver por que do ódio hoje contra os servos de Deus no mundo todo. É o mesmo problema. Porque os servos de Deus estão chamando as pessoas para obedecerem à palavra do Criador, fazer o que o Criador determina. E isso acaba sendo perturbador para aqueles que querem dominar o mundo. Então nós somos considerados perturbadores, né? Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Falou Acabe. Não tenho perturbado Israel, disse Elias, mas você e a família de teu pai, sim, vocês têm perturbado.
Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Baalins são os ídolos, são os deuses, né, que eles criam. Agora convoca todo Israel para encontrar-se comigo lá no Monte Carmel. E ele convocou, certo? Mas Elias fez uma ressalva. E traga os 450 profetas de Baal junto. E os 400 profetas de Aserá. Aserá, que era conhecida como a rainha do céu. Aserá, ou também conhecida como a deusa lua. Tá bom? Que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmel. Na tradução está Carmelo, tá? Mas o nome certo é Carmel. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês oscilarão, ou cochearão em algumas traduções, entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é o verdadeiro, sigam ele também. O povo, porém, nada respondeu. Por quê? Vocês vão ficar em cima do muro? Não decidam quem vocês querem servir. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Era Elias sozinho contra 850, que era 450 de Baal e 400 de Aserá. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, e cortem-no em pedaços e ponham no altar deles. Ok? E aí ele disse: então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do meu Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus verdadeiro. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos, ainda deu a escolha para eles e tudo, e preparem ele para o seu sacrifício. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, que o nome de Baal quer dizer Senhor, tá? Desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, diziam eles. Gritavam constantemente e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. E aí entrou Elias. Ao meio-dia, o profeta Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia ele, já que é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou então viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Elias zombou, humilhou eles, porque é assim que eles estavam fazendo com o povo de Israel. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças. Vocês veem muitos casos hoje no mundo que fazem isso. Na Índia tem muito disso. De acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou meio-dia e eles continuaram profetizando em transe. Olha bem, eles entraram em transe. Eles já não estavam mais neles, né? Até a hora do sacrifício da tarde, que é às 3 horas da tarde, a chamada hora nona. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Cada uma pedra, com as pedras, construiu um altar em honra do nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. É uma valeta bem profunda.
Depois arrumou a lenha, cortou o novilho, veja que ele era bem organizado. Em pedaços ele cortou o novilho e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água quatro jarras grandes, que é mais ou menos 1 metro de altura, mais ou menos, viu? As jarras, os cântaros, né? Encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. E fizeram isso 3 vezes. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam pela 3ª vez. Então foram 12 cântaros, certo? 12 jarros. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, que é às 3 horas, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Olha aí o poder da oração daquele que tem fé, daquele que realmente está firme com o Criador. Ele se pôs à frente do altar e orou. E olha o que ele disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que é Jacó, que hoje fique conhecido que tu és o único Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o único Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. E o que houve no mesmo instante, então o fogo desceu imediatamente do Senhor até a terra, caiu e queimou completamente o holocausto, torrou a carne e a lenha, as pedras, até as pedras foram queimadas e o chão todo queimou. E também secou totalmente a água da valeta. Olha, era muita água, secou totalmente. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Está aí uma grande prova do poder da oração. Está aí o que está faltando hoje: mais pessoas, mais tempo, orar, clamar. Nós temos que orar porque o mundo está sofrendo um ataque maligno terrível. Forças do mal atacando por todos os lados, levantando homens poderosos de todas as formas, inclusive financeira, que bancam toda essa maldição que está se espalhando pelo mundo. Estão perseguindo os servos de Deus, estão perseguindo os recantos religiosos, estão perseguindo os homens de bem, as famílias, querem destruir o mundo, mas tudo isso está profetizado. Mas também está profetizado: clama a mim e responder-te-ei. Devemos orar constantemente, porque a hora não é de brincadeira, não é de bate-papo. Não é hora de ir às instituições religiosas buscar fortuna, buscar sucesso financeiro. O nosso sucesso tem que ser a salvação eterna. Nós temos que nos preocupar com a salvação, porque a parte financeira, as outras coisas, está escrito na Bíblia. Busca o reino dos céus, sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com o reino dos céus e sua justiça. Amém? O Eterno então nos abençoe. Então eu queria que você encurvasse a sua cabeça. Vamos fazer uma oração? O Eterno nos abençoe então. Pai querido, eterno, Senhor de toda a glória, Senhor de todo o universo, nós agora neste momento nos encurvamos diante de Ti, primeiro te dando graças por todas as vitórias que o Senhor tem nos dado diante de todo o mal que o mundo tem sido assolado. Obrigado, ó Pai eterno, por tudo que tem nos concedido, e te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo, que sofre perseguição em diversos países, em diversas nações. O que sabemos são coisas terríveis, existem muitas coisas que estão acontecendo, que nós não imaginamos que sejam, mas são piores. Tem misericórdia, estende a Tua mão sobre nós, nos livra desses maus governantes, dessas pessoas que só têm interesse no poder, mesmo que seja passageiro, porque eles se iludem na própria mentira deles. Eles acham que vão viver muito tempo.
mas eles querem deixar o seu legado de maldição. Livra-nos de todo este mal, Senhor. Derrama sobre nós a tua alegria, a presença do teu Espírito em nosso coração, na nossa vida. Dá-nos forças para resistir a todas as investidas do mal. E dá-nos forças para poder levar a tua palavra para os outros, para as pessoas lerem e estudarem a tua Escritura, porque é a nossa regra de vida. E se estivermos andando de acordo com essa regra, com certeza, nós seremos mais do que vitoriosos. Porque muitos julgam e ensinam que vitória hoje é você ter sucesso financeiro, é você ter mansões, carrões, iates, aviões, e nós sabemos que o maior sucesso é estar na tua presença. O maior sucesso é nos achegarmos a ti e teremos garantida a vida eterna. Não tem riqueza maior. Guarda-nos no teu amor, protege-nos, dá-nos uma noite de paz, de descanso, e que sabemos que nas caladas da noite os homens maus maquinam o mal contra a humanidade. No nosso Brasil, muitos estão maquinando males contra o povo, males contra o nosso governante que elegemos e cremos que foi por bênção tua. Se não fosse, ele não estaria no poder, porque sabemos que uma folha seca não cai de uma árvore sem a tua permissão. Por isso, nós sabemos que esse presidente que está lá é um homem abençoado, correto, e oramos para que ele tenha sucesso. E oramos, Senhor, pelos nossos inimigos dentro do governo, em todas as esferas do governo, aqueles que tentam usar o poder que lhes foi concedido para pisar, massacrar, usurpar o poder e para roubar o povo. Que eles conheçam o poder e o peso da tua mão. Livra-nos de tudo isso e dá-nos vitória por teu amor sagrado. Te pedimos no teu nome, ó poderoso Criador. Shalom. Muito obrigado, Senhor. Forte abraço, que o Eterno te abençoe e te guarde. E até o próximo vídeo.